Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, Sub-17 vai bem, obrigado, né? Como eu sempre falo, né? Falei até sobre esse paralelo com relação ao andamento, né? Essas copinhas e tal, às vezes você começa muito bem e depois não ultrapassa as fases. Também não pode começar muito mal, senão você não se classifica, né? O que a gente tem que fazer é o que está sendo feito no Vasco. Ele começou ali razoavelmente e aí foi evoluindo, né? Pegou o Juventus na primeira fase, que tinha 7 pontos. Na fase de grupos tinha feito 7 pontos, 2 vitórias e um empate. E o Vasco com 3 empates, salvo engano. Eliminou o Juventus, depois eliminou o Ceará, e agora esse jogo maluco aí com o Flamengo de Piauí, né? E não foi um jogo simples, não, foi um jogo fácil, não, né? Foi um 5-3, onde o Flamengo chegou a empatar, o Vasco abriu 3-1, 3-3, e depois o Vasco teve a felicidade de fazer 5-3, né? Quando estava 3-1, podia ter feito o 4º gol e tal, mas não fez. O Flamengo empatou, o Vasco foi lá, conseguiu virada de 5-3. Não foi uma água com açúcar, não é carne assada, não foi carne assada esse jogo, né? Mas volta a falar no que eu venho dizendo aqui, tem um tempo, essa base, a Sub-17, é melhor do que a Sub-20. Essas coisas acontecem, né? Às vezes você tem uma base imediatamente anterior ao profissional, não funciona, tem a Sub-17 funciona. Tem time que tem, essa base Sub-13 é a boa, lá pra cima, lá daqui a não sei quantos anos faz efeito, né? Então, a Sub-17 vai bem, enxertada de alguns jogadores do Sub-20, né? A própria Alegria, que fez gol, já está com 21 anos, enxertado da Sub-20. O zagueiro Lincoln também, né? E aí, o que acontece? Pega uma base do Sub-17, enxerta com alguns jogadores e vai subindo, né? Até porque a copinha ela é jogada por uma galera que tem Sub-20. E o Vasco está jogando com Sub-17, né? O Vasco está jogando com Sub-17. O importante é pensar que essa galera aí, né, ganhar campeonato é ótimo, mas isso aí é investimento do Vasco. Sub-17, Sub-20 é investimento, é análise do jogador, é experiência que os caras vão pegar para eles para chegar no profissional e arrebentar. É ótimo, friso, ganhar campeonatos, mas não pode ter cobrança, né? Ainda mais aquela cobrança canária e covarde que muito torcedor vascaíno faz, né? Quando perde um campeonato e blá blá blá. Não pode ser assim, tem que ser com calma, né? Então, acho aí que esse ano, lá para segundo semestre, alguns jogadores podem ser utilizados, né, do Sub-20 e 1 ou 2 talvez do Sub-17 para subir, para fazer, compor, participar e tal, né? Eu estava vendo um historiador, né? E eu acho que ele torce pelo Bangu, não vou lembrar o nome do senhor hoje, é um senhor de idade, explicando, né? Como surgiram, como apareceram, né? Zico, Roberto Dinamite, Careca, o próprio Éder. Ele fez uma história sobre os momentos diferentes que esses caras apareceram, né? E eu disse esses 4 aí porque eu lembro que ele historiou uma porção de jogadores, mas eu lembro dele falando do Éder, do Careca, do Roberto e do Zico. Então, às vezes, um jogador sobe, não explode, mas tem que ter aquele olheiro, né? Tem que ter aquele olheiro. E, salvo engano, aí o Vasco repatriou um scout em 2023. Eu tinha feito essa observação em algum lugar. O nome do rapaz, que foi repatriado, que foi repatriado pelo Vasco, tinha saído do Vasco, esse scout voltou para o Vasco, salvo engano, em 2023, e trouxe aí o Zuccarello, né? E eu já entro aqui na questão do Zuccarello. É um grande jogador, pode explodir ou não, tomara que exploda,
mas sem fazer cobranças de ter que arrebentar e tal. Tem que ser o novo Neymar com 17, tem que ser o novo fulano de tal com 17. Não, as coisas não são assim, né? Às vezes não é todo jogador que vai explodir com pouca idade. Pegar um jogador com 17, 18, 19 e botar para jogar até no profissional, né? E pegar um cara com 17 e botar para jogar no sub-20, com um atleta de 20, é complicado, complicadíssimo, né? Vamos analisar então os jogos, né? De domingo, 16 horas lá, Vasco e Corinthians na Copinha, né? E depois, às 19, Vasco e Boa Vista na Copinha, o pessoal sub-17, com enxerto de alguns garotos de 20, né? Alegria, Lincoln, tal. E o profissional, entre aspas, né? Sub-20, enxertado com alguns profissionais. Paulinho, Maxime, Zé Gabriel, Paulinho, Maxime, ponto, né? E aí tem alguns caras aí, Jean David, Zé Gabriel, De Luca, que estão jogando, Serginho, que estão jogando, né? Mas o enxerto mesmo que eu considero é o Paulinho, Maxime entrou bem, Jair, esses três entraram, Jair. Então é aguardar aí, né, para a gente analisar a nossa base, sub-17, no domingo, 4 horas, analisar a nossa base, sub-20, 19 horas, que está jogando o Carioquinha, né? Ver quem pode fazer parte do Vasco daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. O scout também é isso, colocar jogador, né? Colocar numa planilha, supostamente, essas situações. Fulano de tal, talvez explodem em 2026, Cicrano, 2027, tem que ser feito isso. E manutenir esse jogador lá, né? Mantê-lo para que vire um ativo do Vasco, né? O Vasco vem há bastante tempo aí sofrendo com poucas vendas, né? Não obstante ter vendido o Marlon Gomes, o Peck e tal, nem reposição para esses caras o Vasco teve. Então, às vezes, você tem que vender um jogador da base, né? Você vende sabendo que tem uma reposição, né? Na própria base, às vezes. E o Vasco, quando vendeu o Peck e o Marlon Gomes, não tinha reserva, não tinha como supri-los no profissional. Eles eram titulares do Vasco, né? E aí, notadamente, trouxe o Adson para substituir o Peck, trouxe o David, que não substitui muito o Marlon Gomes, que é outro tipo de jogo, né? Inclusive o Peck também é outro tipo de jogo. O Peck tinha profundidade, o Adson mais por dentro, né? E não obstante jogar pela direita, né? Inclusive eu reclamava que o Ramon Dias colocava o Peck direto na esquerda, não, tinha que colocar na direita. Ele funcionava melhor na direita e o Marlon Gomes na esquerda. E o Ramon Dias às vezes colocava o Marlon na direita, invertia. Peck na esquerda, Marlon na direita, não. Tinha que ser Peck na direita e o Marlon na esquerda. Mas acontece aí, quem sou eu para reclamar? Ramon Dias aí, né? Nome decantado no mercado, né? E aí, seguindo o jogo aqui, seguindo aqui já para o final do vídeo, né? Sem cobranças, sem dizer que é Zuccarello e mais 10, sem menosprezar os outros jogadores, né? Aquela história que Romário ganhou a Copa do Mundo sozinho, e se ganhar a Copinha, o Zuccarello vai ter ganhado a Copa sozinho. Não é nada disso, né? Tem ajuda de outros jogadores, né? Então, sempre com um norte de jogadores apareçam, né? Despontar. Vasco tem que pensar que o sub-17 e o sub-20 vão despontar para profissionais em algum momento. Ou para o próprio Vasco, ou para outros times fazendo grandes negócios. Esse é o caminho aí do Vasco. Tá dando um gosto ver, né? A volta do Paulinho, do Jair e essa boa entrada do Maxime no profissional, né? Com alguns jogadores de sub-20 tentando aparecer, o próprio Paulinho lateral direito, o JP jogando mais, né? Que pena que o Estrela tá machucado. E no sub-17 também tá dando gosto de ver essa galerinha jovem, 17, jogando com um atleta de 19 e 20, né? E conseguindo ganhar aí. A qualidade sempre vai suplantar, né, a força física.
tem que contrabalançar, né? Bota força física mais na zaga, mais na volância, né? Que não é bom. Na volância já tem que ter gente com habilidade, né? Mas no resto, jogador com habilidade, né? Não tão forte, que aí não tem mobilidade, fica complicado, né? A gente lembra do Ronaldinho antes de estar bombado e depois de estar bombado. Perdeu muita mobilidade, né? Assim como também outros jogadores. Bom, se gostou do meu comentário, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.